Olá, muito buenos dias a todos, sejam muito bem-vindos. Eu vejo que já temos bastante conexões aqui, 65 conexões em linha. Então, muitas graças a todos que já estão conectados com nós. Muitíssimas graças. Bem, eu sou Sueli Michiko Yanusuga. Eu sou supervisora da área aqui de fuentes de informação referenciais de Vireme. E hoje nós vamos a ter um invitado muito especial que va a hablar sobre el tema de política editorial. Pero antes de empezar esta sesión y pasar la palabra a él, yo voy a hablar muy rápidamente sobre la sesión pasada y las actividades que fueron propuestas a ustedes. Muy rápidamente. Como nosotros tuvimos muchas preguntas abiertas, no fue posible contabilizar todo, entonces solo voy a dar informaciones bastante generales. Yo clico aquí. Ahora, déjame ver. Aún no está. Ahí. Entonces, sobre la sesión 2, aquí para que ustedes tengan un poco de visión de cómo están las inscripciones a estas sesiones virtuales. Tenemos 282 inscritos de 148 revistas de América Latina y Caribe. 10 inscritos no vinculados a ninguna revista, entonces hay inscritos que aún están preparando sus revistas para publicación y de estas 148 revistas son de 16 países y aquí la distribución, la gran mayoría de los participantes son de Brasil, pero hay una grande participación también de Argentina, Honduras, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, aquí se ve toda la distribución. Entonces, muchísimas gracias por la inscripción y que también puedan participar con nosotros en las sesiones virtuales. Yo sé que el horario no es lo mejor para todos, entonces por esto también sabemos que hay ahí una diferencia entre inscritos y los que realmente logran acceder a la sesión virtual y después también hacer las actividades que proponemos. Entonces, muchas gracias. Y aún hasta fines de esta sesión de la tarea, de la entrega de la tarea de esta sesión, aún va a ser posible hacer inscripciones. Después de esto, vamos a cerrar las inscripciones. ¿Está bien? Pero si no están inscritos, por favor, hagan la inscripción porque es muy importante para nosotros saber quiénes son las personas. ¿No están escuchando? Me parece que algunas personas no están escuchando. Déjame ver aquí. Angélica, ¿puedes apoyarnos? Flavia Muniz. ¿Está bien? A Flavia Muniz, por favor. Gracias. Entonces, aún está abierto hasta la fecha del final de la tarea de esta sesión aquí. Y específicamente sobre la participación en la sesión pasada, tuvimos 140 conexiones en línea. De estos, 69%, 9% son inscritos. Y que entregaron la actividad 2, tuvimos 111 respuestas de 59 revistas de 15 países. Aquí también la distribución básica para que puedan ver. Y solo un comentario. Nosotros vamos a contestar a todas las revistas por medio del correo electrónico que informaron en el formulario. ¿Está bien? Esta respuesta va individualmente. Pero hubo bastantes dudas sobre la indexación, el año de indexación en libras. Entonces, en el portal de revistas científicas se puede ver el año el fascículo de indexación, como se está aquí destacado en este amarillo y rojo de esta revista, por ejemplo. ¿Está bien? Y a veces los editores no saben cuál es el título abreviado que nosotros utilizamos dentro de Lilas. Entonces, aquí en el propio sitio de Lilas, después también puede enviar aquí en el chat,
Hay un listado de todas las revistas que son indexadas en lilas con los títulos abreviados. Con este título abreviado pueden hacer la búsqueda aquí en el portal y identificar el año de indexación en lilas. Otra pregunta que hubo también acerca de la cantidad de registros que hay, la cantidad de artículos que hay de su revista en lilas. ¿Por qué? Porque a veces el centro cooperante no envía la cantidad actual. El centro cooperante no está puntual con la contribución. Entonces, por esto era interesante hacer esta búsqueda. Entonces, con el título abreviado y esta sigla aquí que es TA, dos puntos, entre comillas, el título abreviado que ustedes ya copiaron en el portal. Entonces, aquí hay un ejemplo, TA, dos puntos, entre comillas, acta neurol.colom. Ahí de esta manera ustedes van a saber la cantidad total de artículos en lilas y aquí la distribución de años. ¿Está bien? Y si ustedes eligen, por ejemplo, el año de 2018, van a ver que hay 44 artículos de este periodo, de este año en lilas. ¿Está bien? Y ustedes, como son los editores, van a saber si están en retraso o no. Bien, entonces de mi parte es esto por ahora. Y al final volvemos con la sesión de preguntas y dudas. Y también voy a pasar la actividad que es para la próxima, la actividad que vamos a tener para esta sesión. ¿Está bien? Entonces, muchas gracias. Y ahora ya paso la palabra al doctor Sigmar Roth. Él es profesor titular de la Universidad, voy a hablar en portugués porque esta es la universidad en portugués. Universidad Estadual Paulista Júlio de Mesquita, né? Filho. Y es presidente de la Asociación Brasileña de Editores Científicos. Entonces, es una persona bastante experiente en este tema que vamos a hablar. Ha trabajado, también fue el editor de la Brazilian Oral Research y hoy día también ministra este tipo de ponencias sobre comunicación científica, sobre política editorial en varios países de América Latina. ¿Está bien? Entonces, ya paso la palabra al profesor Sigmar. Yo voy entonces a parar aquí mi presentación y paso aquí. ¿Dónde? Aqui. Aqui? Não, aqui na... projetar. Aqui. Isso. Deixa eu só compartilhar. ¿Posso empezar? Hola, buenas tardes, buenos días, depende do horário, não? É um grande honor estar aqui hoje em Labireme e poder falar com vocês sobre política editorial. Em minha apresentação, houve uma ajuda de Denise Pérez Sales, que é a coordenadora da unidade de indexação de Cielo, que fez comigo esta apresentação. Eu solamente queria dizer a vocês que se alguma palavra, alguma coisa de me fala não compreendam, por favor, escrevam em chat, porque Sueli me avisa e eu explico melhor em portunhol. Bueno, eu empeço minha apresentação falando que não há conflito de interesses. Eu fui invitado para apresentar este tema.
com a tabla disponível por Bireme e não tenho nenhum conflito de interesses com o conteúdo desta apresentação. Nós vamos tratar sobre os seguintes temas. Vamos tratar sobre os aspectos fundamentais das políticas editoriais, a importância de ter clareza em las políticas editoriais e seu impacto em flujo editorial, o uso da recomendação para manuscritos da International Committee of Medical Journal Editors, do Council of Science Editors, do Cielo e de Lilacs. E vamos falar rato sobre a política do acesso aberto. Então, aqui vai para vocês páginas de web que vocês podem buscar, fazer a búsqueda das informações que vamos falar hoje com vocês. Muito bem. A política editorial define a personalidade da revista. A los investigadores les interessa publicar em la melhor revista, que é o que vamos buscar com a política editorial, para que nós tenhamos uma melhor revista para que os autores publiquem seus artigos nesta revista. Ao formular a política editorial, o comitê editorial, que tem como jefe o editor científico, pensa, concibe e define a personalidade da revista científica, sua filosofia, sua ambição e seu sonho. E o editor-jefe tem autoridade e liberdade sobre todo o conteúdo e política editorial de sua revista. E também é o responsável por tudo o que acontece em sua revista, quer seja bueno, quer seja malo. Então, o editor-jefe tem a obrigação de manter sua revista em buenas práticas de publicação. Então, vamos falar de 5 coisas. De cada uma delas, vamos desenvolver o assunto. A primeira é a missão da revista. Os objetivos de uma revista científica são ter credibilidade, porque se não tem credibilidade, os autores não vão mandar artigos para a revista. Tem que ter transparência, para que as pessoas saibam como a revista opera todas as suas fugiu o nome. Todos os seus passos, todas as suas maneiras de trabalhar. Ela tem como objetivo também disseminar o conhecimento científico inédito em los diversos meios de comunicação, não solamente da revista científica. Tem que dar visibilidade a los avanços da ciência e da investigação investigativa. Tem que resguardar a memória e ser fuente educacional de consulta. Ou seja, quando as pessoas querem fazer uma búsqueda sobre determinado assunto, vão buscar em los periódicos e nas revistas científicas. E não ter endogamia. Ou seja, possibilitar que tenha publicações de todas as fuentes possíveis, de todas as regiões possíveis. Então, como exemplo, eu coloquei o que está em azul mais claro, né? O nome da revista, é uma publicação, aí se coloca a periodicidade da revista, o nome da instituição que respalda a revista, o publisher,
y tiene como misión diseminar conocimientos científicos inéditos basados en. Aí, ustedes tienen que definir el tipo o diseño de la investigación, revisión, casos clínicos y así por delante. En el área, y ahí define-se qual a área e subáreas del conhecimento. Como exemplo, eu trouxe a revista que eu fui editor, que tem a missão de publicar trabalhos originais de contribuição científica em campo da odontologia. Pois bem, depois da missão, a missão ela é estabelecida por o comitê editorial. O comitê editorial de uma revista é formado por membros que representem adequada, ampla e democraticamente os interesses das áreas do conhecimento da revista. Elaboram e põem em prática a política editorial de acordo com as boas práticas da publicação. Mire que vamos falar muito de boas práticas da publicação, porque este é o foco primário do editor científico e do comitê editorial. É formado por investigadores com credibilidade e reconhecimento na comunidade acadêmica, nacional e internacional. Miren, tem que ser pessoas, investigadores, que realmente vão ajudar na revista científica. Não coloquem nome de pessoas solamente porque são importantes. Coloquem as pessoas que realmente vão trabalhar e ajudar no desenvolvimento, no desenvolvimento da revista. Então, normalmente são os investigadores sêniores que vão dar legitimidade ao periódico e mais jovens, que são aqueles que vão trabalhar mais, que vão dar suportes aos novos métodos e novas teorias. Vão trazer sangue jovem para a revista, vão trazer oxigênio para a revista. Perdão. A diversidade de origem de los membros asseguram a pluralidade das visões, evitando sesgos. O que vemos em las revistas científicas é que há uma grande quantidade de investigadores da instituição da onde pertence o periódico, a revista. Tem que tomar cuidado com isto. Tem que ter diversidade na origem de los membros que vão a ser parte do comitê editorial. O comitê editorial também deve trabalhar na profissionalização dos editores e na qualificação dos revisores, que é mais ou menos o que Lilacs está sendo, Bireme e Lilacs estão fazendo neste programa que estamos fazendo parte. Tem que ter treinamento constante do equipo técnico, assim como o conhecimento, o desenvolvimento da revista científica sofre constantes modificações. Então, o treinamento é muito importante para o desenvolvimento da revista científica. Os sistemas administrativos em linha para facilitar a comunicação. O comitê deve acompanhar e compartilhar métricas, porque as métricas vão dar o desenvolvimento da revista e como ela está em la comunidade científica. E definir mandato dos editores. Eu penso que o editor não deve ser para sempre. O editor tem tempo de validar. Então,
é bueno para a revista que o editor tenha um mandato, tenha um tempo de atuação e depois deve ser substituído por um novo editor, que vai trazer novas ideias para a revista. Quando eu fui editor da Brazilian Oral Research, eu estabeleci como mandato 5 anos, que é o número que eu pensei que era suficiente para o editor, podendo ter uma recondução, tá? Solamente uma recondução. E o comitê editorial é também responsável por manter a sustentabilidade financeira da revista. Então, solamente para mostrar para vocês alguns exemplos, né? Esta revista tem 2 editores científicos, tem uma editora executiva e vários editores associados. Esta outra revista que está em lila, que tem um editor-jefe que está mais abaixo, que não aparece acá, e tem um comitê editorial bastante amplo, com muita gente que espero trabalhe em prol da revista. E para falar sobre políticas editoriais agora, nós temos que desenvolver com vocês alguns assuntos. Então, vamos passar por todos eles e vocês mirem que está em rojo instruções aos autores, que é talvez a parte mais fundamental de tudo isto que vamos falar hoje. Sobre a periodicidade da revista, hoje não há por que não fazer mais flujo continuado. Não se justifica mais ter uma revista em fascículos. Porque quando hacemos flujo continuado, a publicação da revista, de los artículos em la revista, é mais dinâmico. O tempo de publicação diminui, é mais rápido. Quando eu passei, vocês vão mirar mais adelante, quando eu passei minha revista a flujo continuado, duplicou o número de submissão de artículos para a revista. Por quê? Os autores entenderam que a publicação é mais rápida. Se eu vou usar flujo continuado, eu tenho que usar a publicação eletrônica, que também é uma tendência da publicação atual para que seja eletrônica e não mais impressa. Então, a publicação em fascículo, ela só tinha importância, era um chiste, né, em la era Gutenberg, porque ela somente serve para atrasar a publicação no conhecimento, porque nós temos que esperar um certo número de artículos para fechar o fascículo e fazer a publicação. Então, o que acontece, dependendo da periodicidade da revista, é que algumas vezes o artículo pode levar meses para ser publicado. Se você faz a publicação de flujo contínuo, a publicação é muito rápida. Então, hoje, a unidade básica é o artículo, não mais o fascículo. Você terminou de fazer a tramitação de um artículo, publique-lo imediatamente. Melhora as métricas. É mais fácil para o editor, porque não tem a publicação de duplicar um autor em um determinado fascículo, de duplicar temas em lo mesmo fascículo. Assim que os artículos são aceitos pelo comitê editorial, o artículo é disponibilizado e publicado.
Os autores ficam mais contentos, as métricas melhoram. E por isso que disse que tiene que publicar em linha, e vamos falar um pouco mais adelante, né? Tiene que fazer a publicação também em redes sociais, em tablets e móveis. Hoje em dia é mais fácil procurar uma coisa através de seus móveis do que através de uma computadora. Então, se mirem a revista que eu era editor. Em lo ano de 2014, eu trabalhava até 2013 como fascículos. Em 2014, eu passei a trabalhar com fluxo contínuo. Então, eu não tinha mais fascículo. Eu somente tenho os volumes e, eventualmente, alguns números especiais que são programados por la revista. Solamente uma informação, né? Estes números especiais são de autores invitados para ser up-to-date sobre determinado assunto, determinado tema. E normalmente são os artículos mais citados em la revista, que melhoram muito as métricas, porque dão o que tem de mais novo sobre determinado assunto, sem não necessariamente ser um assunto de pesquisa, de investigação. Aqui um outro exemplo de revista de la base Lilacs, que também passou a ser publicação contínua. Então, mirem que consta em la base OJS ou JS, que está em publicação contínua. Sobre idioma. Temos que partir do princípio que o inglês é a língua da ciência. Então, devemos publicar em inglês, preferentemente. O que não quer dizer que vocês não podem publicar artigos em português, inglês e espanhol, como esta revista cá. Ou fazer a publicação em artigos em português e em espanhol de forma diferente. Publicar em várias línguas em um único número da revista ou em fluxo contínuo. Vocês têm a opção. Pero há um estudo hecho que sempre que publicamos um artículo em inglês, melhoramos a citação deste artículo em pelo menos 2 ou 3 vezes. Então, é claro que a publicação em inglês melhora a citação e melhora as métricas da revista. Se vocês têm que publicar em português ou espanhol, publiquem também em inglês. Sobre a normalização bibliográfica, eu não vou me estender muito sobre isto, e eu coloquei a vocês a recomendação da International Committee of Medical Journal Editors, agora de 2018, né? Que vocês podem seguir para a normalização de suas revistas. Uma vez eu participei de uma entrevista com a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, de por que as revistas de saúde usam normas Vancouver e não a de seus países. E eu disse a eles que é uma normalização internacional em la área de saúde. Então, nós usamos a normalização de Vancouver, que é a que é recomendada também por International Committee of Medical Journal Editors, que facilita que todos os investigadores de todo o mundo leiam e compreendam nossos artigos.
Sobre avaliação por pares, eu também não vou falar, porque vocês vão ter uma sessão sobre isto. Eu trouxe um blog de Cielo, de Lilian Caló, que vai falar sobre peer review, a avaliação por pares, que é uma aula, eu não conosco a aula de Lilian Caló, é uma aula muito boa sobre revisão por pares, para que vocês esperem a apresentação de Lilian. Pero ayer salió en Cielo, en blog Cielo, esta matéria. Para os que têm interesse, solamente entrar em la página Cielo, vocês podem assinar o blog Cielo e receber em seus e-mails, em suas computadoras, lo que sai. E ayer saiu esta matéria que falam que as revistas que han aumentado o valor de las taxas de publicação, que as revistas que fazem isto têm recebido mais artículos do que antes, que não cobravam nada. Eu sou editor adjunto hoje da revista Clinics, que é da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e que lhe passou isto. Quando começou a cobrar por la publicação de casos clínicos, começou a receber mais artículos sobre isso do que quando não cobrava. Isto é muito... nos causou uma certa... não é estranheza é outra coisa. Nos causou me ajuda se ele nesse caso, algo para pensar a respeito. Por que se cobramos, recebemos mais artículo? Pero é o que acontece. E saiu ayer esta publicação que disse o mesmo, que passou em que as revistas de acesso aberto, que cobram por la publicação de artículos, estas revistas, esses periódicos, começaram a ter um número maior de submissões. O que é uma boa informação, porque nós necessitamos ter recursos financeiros para nossas revistas. Então, quem sabe, cobrar não pode ser uma boa perspectiva. Então, recomendo a vocês que leiam este blog para pensar um pouco sobre o assunto. Muito bem. E as instruções a los autores, que é o principal que deve ter uma revista científica. O que são as instruções aos autores? São os critérios e orientações sobre a publicação da revista e os roles de los principais actores involucrados em el processo, tanto do ponto de vista ético quanto operativo. Tiene que ser muito claro, e para que os autores leiam e compreendam o que vocês querem dizer. Então, nas normas, vocês vão colocar os temas que vão ser abordados em suas revistas, que têm que ser temas de interesse para a comunidade científica e para a sociedade, para que tenham aplicações objetivas. Tem que estar claro o reconhecimento da autoria, que está muito claro isso na International Committee of Medical Journal Editors, quem é o autor de um artigo científico, então não vamos entrar em este assunto, e qual é o autor do contacto. Por que eu pus isto? Porque o que acontece muitas vezes, acontecia muito em minha revista, é que o autor de contacto era o aluno de grado ou pós-grado que ha hecho o artículo. E não deve ser o pesquisador sênior, porque o aluno de grado, de pós-grado, se forma e se vai. Então, quem se queda e com quem a revista
tiene contato é o investigador sênior. Então, a revista tiene que colocar que o autor de contacto deve ser preferencialmente o investigador sênior, para que seja fácil ter o contato posterior com este autor. Deve ter muito claro em suas normas a identificação de la publicação redundante e com duplicidade, como a revista atua para hacer a identificação de publicação redundante e da duplicidade de artigos, principalmente plágio. Deve ter claro conflitos de interesses. Por isso que eu coloquei no início de minha classe, né, de minha aula, sobre conflito de interesses. Não há problema de ter conflito de interesse, desde que seja claro. Então, se eu vou escrever um artículo e eu tenho financiamento de uma farmácia, de uma instituição, eu tenho que colocar para que o autor, para que o investigador que vai ler meu artículo possa compreender se este conflito pode interferir no resultado da investigação. Então, o conflito não há problema, desde que seja claro. E tem que ter claro como ter o documento de la transferência de direitos do autor e declarações de responsabilidade, porque se houver algum problema sobre o artículo no futuro, para que o autor, a revista sempre vai ter responsabilidade sobre o que é publicado, mas que o autor se responsabilize por aquilo que está enviando à revista científica. Usar uma licença Creative Commons em la modalidade de atribuição de uso no comercial é muito importante porque em alguns países, como por exemplo na Alemanha, hoje há uma restrição muito grande de revistas que não têm uma licença de publicação aberta que permita a divulgação sem custo. Em Alemanha, se a revista não tem isto muito claro, ela não é disponibilizada em las bases de dados alemãs. Orientar a preparação e apresentação de los manuscritos. Ter um manual de estilos com a normalização, guias de apresentação do texto, segundo o tipo de estudo, se é caso clínico, se é uma investigação original, se é uma revisão sistemática, deixar muito claro para os autores como apresentar seu artículo. Como é o processo de avaliação de seus artículos? A avaliação por pares, se é aberta ou é fechada ou é cerrada, o formulário, o fluxo de trabalho que vai ocorrer durante o processo de avaliação, e, muito importante, exemplos de referências. Mesmo que vocês coloquem que seguem as normas de Vancouver, coloquem exemplos de como fazer as referências. Vai facilitar o autor quando submete seu artículo. Colocar os princípios éticos que a revista segue e o registro de ensaios clínicos, que tem que ser obrigatório hoje nas revistas em la área de saúde. Colocar critérios para a revisão e, o mais importante, colocar um checklist. Por que colocar um checklist? Porque
a grande maioria dos autores vai trabalhar com o chequeio de checklist. Então, um checklist, se não por nada, vai dar uma orientação de como apresentar seu artigo para a revista. Então, o checklist final é muito importante. Nós outros trabalhamos com a equipe Cielo para ser uma norma de condutas que está publicado em la página Cielo. Aqui está a citação sobre buenas práticas de fortalecimento da ética na publicação científica, aonde nós outros colocamos a responsabilidade de cada dos atores do processo de publicação e como proceder quando identificamos alguma má conduta. Qualquer que seja a má conduta, aqui neste documento você tem como proceder. É um documento hecho diretamente para editores de revista. E também os critérios de seleção e permanência dos periódicos LILACs, também há uma orientação sobre aonde buscar as informações e quais as regras que tem que seguir para seguir uma boa prática de publicação científica. Sobre o tipo de distribuição da revista, nós já falamos sobre a importância do fluxo continuado. Então, a revista é muito importante que seja de acesso aberto. O acesso aberto permite a divulgação ampla de todo o conhecimento que é publicado na revista. Então, LILACs tem uma recomendação sobre isto e que vocês podem mirar e seguir. Aqui está a citação da recomendação da base LILACs sobre a publicação em acesso aberto. E hoje eu recomendo a vocês que façam a publicação em acesso aberto. Não pensem mais em fazer acesso cerrado. Tá bem? É mais importante se vocês cobram para publicar do que ganhar alguma coisa em fazendo o acesso cerrado. Também, se querem ler algumas coisas, né? Há uma publicação bastante interessante também em Cielo, em blog Cielo, em que vocês podem buscar informações sobre o impacto da ciência quando vocês utilizam ele acesso aberto. Sobre publicidade e marketing em redes sociais, eu pus junto com o sítio eletrônico, porque se vamos trabalhar com acesso aberto, então vamos trabalhar em sítios eletrônicos e vamos fazer a publicidade, e vocês vão ter uma aula com a professora Germana Barata, de Unicamp, que vai falar, que tem muita experiência sobre o assunto. E há um blog também em Cielo que vocês podem ler sobre como utilizar blogs, como utilizar Twitter, Facebook, Instagram, para fazer a publicação das informações. Eu trouxe para vocês um exemplo de New England Journal of Medicine, aonde ela chama a editora Margaret Perkins, esteve em nosso evento de ABEC em ano passado, e trouxe esse exemplo de uma publicação em uma base de Instagram, aonde publica algumas informações sobre um de seus artigos e pode mirar como esse artigo foi lido ou foi curtido
e quais os interesses da população sobre o tema publicado nesta revista. Então, como disse a vocês, a professora Germana Barata, que voltou há pouco tempo de Espanha, vai trabalhar com isto em final de ano, né, em novembro, com vocês neste programa que estamos participando. Se você não tem sua própria página, você pode carregar os textos completos de los artículos em Lilacs. Tá certo? O que é muito importante, porque é uma maneira que você tem de divulgar suas publicações. E quanto mais divulgamos nossas publicações, mais melhoramos nossas métricas e mais autores enviam artículos para nossas revistas. Hoje é fundamental que nós participemos de redes sociais. Sobre indexações, eu não vou falar muito, eu solamente quero prestar uma homenagem à senhora Regina de Figueiredo Castro, que é uma amiga muito querida, uma bibliotecária excelente, que fez este slide falando sobre o caminho para a indexação. Então, solamente quero prestar esta homenagem a esta amiga querida que foi de Bireme e que está sempre em nossos corações. Muito bem, tenho que falar um rato sobre publisher. Então, a International Committee of Medical Journal Editors disse o seguinte, que os proprietários e os editores de periódicos da área de saúde têm um propósito comum, pero têm diferentes responsabilidades e que algumas vezes, se não muitas, traem conflitos. Então, o publisher ou o proprietário do periódico, a instituição que faz a manutenção do periódico, ela tem a possibilidade de indicar e demitir editores, desde que seja muito bem fundamentado. Não pode ser porque eu não gosto de Sueli que eu não vou indicar Sueli para ser minha editora. Não é correto fazer isto. Tem que ter uma forma de indicar e de evaluar o editor. O publisher também tem que prover fundos e infraestrutura para manter a revista. É fundamental que uma revista tenha uma boa bibliotecária. Tá? Eu penso que é a peça mais importante de um periódico, de uma revista científica, é uma boa bibliotecária, porque o editor vai trabalhar em la parte científica e administração da revista. Pero a persona que vai fazer tudo o que é importante, que vai fazer a indexação, que vai fazer a métrica, que vai cuidar da normalização, é uma bibliotecária. Então, quando me perguntam como devo fazer para começar uma revista, eu sempre digo, contrato uma boa bibliotecária. O publisher também tem que preservar o conteúdo da revista para manter a história da revista, para manter o conhecimento. Deve evaluar e acompanhar o desenvolvimento da revista, hasta para poder cobrar do comitê editorial o que está acontecendo na revista. E a relação entre publisher e revista, ela deve ser clara e estar explicitada lá em las regras da revista. E o mais importante,
no puede interferir en lo desarrollo de la revista. Lo publisher trabaja dando por detrás de la revista, pero quem manda, quem hace la revista é o editor-jefe e o comitê editorial. Então, solamente para mostrar para vocês, de New England Journal of Medicine novamente, aonde tem um artículo, que é um artículo muito importante sobre angina pectoris. Mira, está em um website da revista, está mantendo a história, está mantendo o conhecimento sobre o assunto. Tá certo? E, para terminar, vamos falar um rato sobre o mecanismo de avaliação do que falamos sobre política editorial, porque sempre que hacemos alguma coisa, temos que fazer a avaliação daquilo que hacemos. Então, a primeira avaliação constante que tem que fazer, aqui estou falando não somente do editor-jefe, mas de todo o comitê editorial e da bibliotecária responsável. O monitoreio das métricas, para saber como a revista está caminhando em lo meio científico. Tiene que seguir os press releases sobre os artículos da revista. De preferência, uma redação jornalística, ter uma persona especializada para hacer os press releases de los artículos e publicá-los em las redes sociais, para manter a revista divulgada em todos os meios de comunicação, Acompanhar as diretrizes internacionais de buenas práticas para a apresentação de los artículos. As buenas práticas estão sofrendo constantes modificações. Hoje há um grupo estudando quem são os autores de um artículo científico, para deixar bem claro quem pode ser o autor de um artículo científico. Então, temos que estar sempre acompanhando o que sai publicado sobre isto. Tiene que acompanhar e evaluar o treinamento constante da equipe editorial, porque os métodos de publicação, os métodos de avaliação das revistas sofrem constantes mudanças. Então, temos que acompanhar e dar treinamento a toda a equipe editorial. Temos que trabalhar muito na redução do tempo de avaliação e de publicação. Quanto menor o tempo de avaliação e publicação, melhor será para o autor que submete o artículo a nossa revista. Então, vai aumentar nossa submissão. E vai aumentar nossa submissão e vai aumentar nossa citação também. E trabalhar na sustentabilidade científica das revistas. Submeter nossas revistas a agências nacionais ou internacionais que permitam fundos para manter a revista, cobrar para a publicação, hacer maneiras de conseguir ganhar sustentabilidade financeira para que a revista se mantenha por muito tempo. Trabalhar em acesso aberto para permitir a disseminação do conhecimento e, principalmente, pensar agora em los preprints. Los preprints é uma modalidade que veio para se quedar, que é muito utilizada em física e que agora está entrando em todas as áreas de conhecimento. E os preprints estão tendo uma importância muito grande em uma avaliação inicial dos artigos científicos. E nós outros temos que começar a pensar em preprints em nossas revistas ou em bases como Lilacs, por exemplo.
Pois bem, disso que eu trouxe a vocês, aqui está meu e-mail, em que vocês podem me escrever, ou a mim ou a Denise, né, que trabalhou junto comigo, para tirar dúvidas. Vocês me escrevam, digam que é do grupo de Lilacs, que eu respondo o mais rápido possível para vocês. Agora vamos ter um tempo para perguntas e dúvidas. Então, agora está a palavra com Sueli. Muchas gracias, profesor Silmar. Muy interesante su presentación, entonces muchísimas gracias. Ahora nosotros vamos a abrir para preguntas, pero me gustaría hacer un destaque. Nosotros ahora tenemos 138 conexiones. ¡Wow! Muy bien. Aquí en línea. Y solo una mención aquí es que en Bolivia el propio representante de la OPS está en el Centro de Gestión de Información y Gestión de Conocimiento y también está aquí asistiendo a esta presentación. Entonces, mucho gusto, mucho gusto. Qué bueno, ¿no? Entonces, ahora yo voy a pasar para las preguntas que están aquí en el chat. Lo que está en portugués, yo voy a hacer la pregunta en portugués y profesor puede hacer contestar a esta pregunta también en portugués. O en portuñol. Hago la traducción un poco para que todos puedan comprender. Sí. ¿Está bien? Solo un minuto que ahora voy a revisar todas las preguntas aquí. Jacqueline Alger, ¿puede ampliar la descripción de las características de la publicación continuada? Sí, perfecto. Uma boa pergunta. Eu passei rápido, né, sobre este assunto. A publicação continuada é quando um autor faz a submissão do artigo à revista, você encaminha para a revisão por pares, assim que os revisores aceitam o artigo, você faz a normalização e imediatamente depois do acepto, o artigo é colocado online como publicado. É mais ou menos como a head of print, como era a head of print, né? Então, é assim, o artigo é aceito, imediatamente é publicado online. Então, ele não há que esperar mais para que vocês tenham um número de artigos para fechar um fascículo. Vocês, assim que o artigo é publicado, então, daqui para frente, vocês trabalham com volume, não há mais fascículos. Então, primeiro, se você quer ser assim, o primeiro artigo publicado no ano é o fascículo número 1. Então, sua página empieza em número 1 e vai até número 8. Se quer assim, você pode fazer de outras maneiras também, né? O artigo número 2 vai ser o fascículo 2, o artigo número 3 vai ser o fascículo 3. Então, não há mais fascículos. O importante, o foco é em os artigos e não mais em fascículos. Então, você não tem mais que se preocupar com a periodicidade. Isso traz um problema, porque você tem que planejar em sua revista ter um número de artigos publicados por ano. E tem que se manter em este número de artigos. Então, se você tem como meta, por exemplo, ter 50 artigos por ano, você vai trabalhar com 50 artigos publicados. Um pouco mais, um pouco menos, né? 50 artigos em média. E como você faz isso? Apertando a revisão. Se você vai mirando que quando vai chegando ao final de ano, você já atingiu esta meta de 50, você fecha o volume. Então, os próximos artigos vão ser publicados em ano seguinte. Algumas revistas antecipam o ano. Então, eu posso publicar em ano de 2019 o volume de 2020.
Pero não se olvidem que em 2020 você vai ter que manter 50 também. Então, vai chegar em médio de 2020, você vai precisar começar 2021. Então, tem que tomar cuidado. Aí, o editor tem o trabalho de manejar, de cuidar do número de artículos publicados naquele volume. É o único cuidado que o editor tem que com o fluxo contínuo dos artigos. Facilita muito como editor. Eu posso dizer a você que quando eu passei minha revista a fluxo contínuo, meu trabalho diminuiu a metade, porque eu não tinha mais que fechar fascículo. Eu não tinha mais que escolher artículos para pôr em um fascículo. Os artículos são aceitos, são publicados. Se eu tenho um autor que manda muitos artículos para minha revista e ele tem muitos artículos aceitos, não há problema, porque assim que ele aceita, ele é publicado. Espero que tenha sido claro. Você pode perguntar mais. Outra pergunta de José Palacios de Paraguai. Poderia explicar o que são os preprints? Pergunta? Os preprints necessitamos de uma aula, né, para falar sobre isso, mas de uma maneira mais rápida, né? O preprint, você tem um artículo, você coloca esse artículo como publicado online em bases como o Archive. Tá? Cielo está trabalhando para ter uma base de preprints também. Você coloca esse artículo em acesso aberto e para revisão aberta de los leitores. Então, qualquer persona pode fazer críticas sobre suas publicações. Por exemplo, as revistas PLOS ONE, hoje PLOS ONE, quando você submete um artigo a PLOS, enquanto o artigo está em avaliação, ela manda a você. Você não quer publicar em pré-print enquanto está em avaliação, para que tenha uma avaliação da comunidade sobre este artigo. Então, esse artigo fica aberto, as pessoas podem criticar seu artigo e, depois de um tempo, você pega estas críticas, faz as modificações em este artigo e aí você manda para publicação na revista. Tá? Isso traz alguns problemas que eu não vou falar agora. Há pontos buenos e há pontos malos, que vamos falar uma outra vez. Vamos em frente. As perguntas são sempre buenas. Denise Pérez ha incluído aqui. Eu vou incluir a todos para que vejam no chat sobre. En el blog de Cielo tiene algunas publicaciones en el tema sobre preprints. Perfecto. Creo que esa es una Perfecto. fuente interesante para que puedan profundizar más el conocimiento sobre este tema. Gracias, Denise. Pergunta de Antônia Sampaio. Tem que ser o mesmo número de artigos publicados em fluxo contínuo? Em 2018, adotamos o fluxo contínuo e publicamos 72 artigos. Em 2019, tem que ser 72? Não, não há que ser. Isso depende da missão da revista. Se você tem como missão publicar 70 artículos, você vai trabalhar para manter esta média. O grande problema de fluxo continuado é que há uma tendência de publicar muitos artículos. Quando você publica muitos artículos, há uma tendência a diminuir as métricas da revista. Então, você tem que trabalhar para manter a qualidade da revista. E ter um número de artículos por ano é uma maneira de
mantener a qualidade da revista. Você pode trabalhar como queira, tá certo? A revista tem livre-arbítrio para isto, pero tiene que ter um padrão de qualidade. Há em Lilacs um número mínimo de publicações para estar em Lilacs por ano? Solo en el criterio brasileño, pero creo que no hemos definido de flujo continuo. Pero en este año aún vamos a lanzar un nuevo criterio de Lilas y ahí vamos a incluir la cantidad mínima de artículos también para flujo continuo. Perfeito. Então, aí está a resposta. Você vai ter que manter essa quantidade mínima. E cuidado com a quantidade máxima, porque a nossa tendência é publicar muitos artículos. Para você ter uma ideia, quando eu deixei de ser editor-jefe, eu mantinha a média de 70 artículos, de 90 artículos ano em revista. Quando eu saí, assumi um novo editor, que ficou entusiasmado, e publicou muitos artigos, muito mais de 90. O que passou é que o fator de impacto da revista caiu, porque havia um número grande de artigos. Depois ele aprendeu e passou a publicar um número menor de artigos, mantendo a média de 90 artigos por ano. E depende também do número de submissões que você tem, né? Se você tem número suficiente para manter esse número de publicações. Mas procure manter um número médio parecido todos os anos. Há muitas perguntas aqui no chat, eu estou tentando hacer todas. Eu vou ser mais breve nas respostas. Patrícia Braga. Boa tarde, sou editora da revista da Recom Brasil. Gostaria de saber sobre estratégias de participação de editores externos às revistas, considerando que tem sido uma recomendação de indexadores internacionais. Perfeito. Colocar editores estrangeiros em sua revista é uma excelente maneira de divulgar sua revista. Por quê? Porque você vai mostrar suas revistas a la comunidade internacional. Você vai permitir, se você tem evaluadores estrangeiros, você vai permitir que autores estrangeiros tenham maior credibilidade para submeter seus artigos à sua revista. E também você promove a internacionalização da revista, né? Que é o que buscamos sempre, que o conhecimento ele não é local ou regional, ele é internacional, ele é mundial. Pode ter um interesse mais local, pero pode ser que alguém em outro lado do mundo tenha interesse em aquilo que publicamos acá. Então, a partir do momento que você coloca evaluadores, coloca editores de fora de tu país, você vai possibilitar uma melhor e maior divulgação de sua revista e do conhecimento que é produzido em sua revista. Luciano Cavalcante, eu já publiquei essa pergunta umas 3 vezes. Sou editor da JHBS. Indexadores como Cielo avaliam a periodicidade e pontualidade de publicação dos números dentro do trimestre adequado. Como fica isso no caso de revistas com fluxo contínuo? Então, essa pergunta é muito boa, porque é um problema menos para o editor, porque você não tem que se preocupar com a pontualidade, porque você publica fluxo contínuo. Então, você não tem mais que se preocupar com a pontualidade, porque sua pontualidade é em la publicação. O que Cielo vai evaluar, e Denise pode me ajudar nisto, vai evaluar a quantidade de artículos que você vai publicar por ano. E não mais a pontualidade, porque a pontualidade deixa de existir. É uma preocupação a menos para o editor. Mais uma vantagem de ter publicação contínua. Denise Pérez está correta. Graças, Denise. Deixa eu ver aqui. Olga Mejia, B.
¿Es favorable o no el pago a los revisores o pares? Para nosotros, parte de la demora en aceptar o no los artículos es la demora de sus respuestas. Bueno, essa é uma pergunta. Uma vez, Sabine Kleinert, a editora de Lancet, que é uma das melhores revistas do mundo na área médica, né? Estive em Brasil e estava falando em la reunião de ABEC e disse a nós outros: eu não tenho problema com os revisores. E o auditório fez: oh, porque todos nós outros temos problemas com revisores, todos, não há. Foi a primeira vez que eu ouvi que não havia problema com os revisores, foi de Sabine Kleinert de Lancet. Então, eu levantei a mão e perguntei: Sabine, o que passa? Todos nós outros temos problemas, por que você não tem? Falou: é muito fácil, porque os revisores têm 48 horas para responder a revisão. Se não lo hace, não le pagamos e substituímos a revisão. E eu sei que pagam bem, pero isto não é uma realidade de todas as revistas, né? Eu particularmente, penso que devemos, se possível, pagar a los revisores, porque é um trabalho muito duro, em que você pode até ser considerado coautor do artigo, dependendo das modificações que você sugere ao autor principal do artigo. Então, pagar ao revisor, eu penso que seria uma coisa boa, pero é impossível para a grande maioria das revistas, principalmente de nossa região. Tá? É praticamente impossível. Então, o que hacemos? Mandamos uma carta de agradecimento, algumas pessoas mandam um mousepad, uma caneta, um diploma, porque algumas pessoas publicam eles, revisores, em algum número ou na página web da revista, que era uma maneira de agradecer a participação dos revisores. Pero eu particularmente penso que seria importante pagar a los revisores. Agora, solamente um parênteses. Eu hacía a revisão para Lancet sem cobrar nada, solamente para pôr em meu currículo revisor de Lancet. Eu não precisava receber para isto, pero... Creo que esta é uma discussão bastante polêmica, sem dúvida, sem dúvida. Incluso me gostaria que vocês que estão aí participando da sessão, participem da sessão que habla sobre ética, porque eu particularmente já he escutado de Lilian uma opinião um pouco distinta. Então, sim. Há várias opiniões sobre este tema de pago de los revisores, então há que evaluar bem, pero... E há empresas hoje que você paga para ter revisores. E este é um outro problema ético que está acontecendo, porque algumas empresas você paga para ter revisores e elas lhe dão algumas vantagens que são discutíveis. Então, por isso há uma discussão bastante profunda que me gostaria que vocês incluso hagam essa pergunta para Lilian. Lilian vai falar sobre isso. Eu conheço a aula de Lilian, é muito boa, né? Então, por isso que creio que seria importante volver a este tema em la sessão de ella. Rebeca Caeiro. Meu nome é Rebeca e faço parte da LEB dos Tecnologia, trabalhando como secretária executiva da Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Minha dúvida é sobre a divulgação via Instagram da Lilas, como isso é feito, e sobre como tornar mais efetiva a participação do conselho editorial. Como deve ser o contato entre editoria e conselho? São duas perguntas. Duas. Vou passar para você a primeira pergunta sobre o conselho editorial. Sim, do Lilas que você responde depois. Como envolver o conselho editorial? Essa é uma situação complicada. Eu tinha muitos problemas com
mi conselho editorial no início, quando eu assumi como editor de minha revista. Porque havia grande dificuldade de envolvê-los em las situações da revista. Isto melhorou quando eu comecei a trabalhar com a Escola Aruan, em La Base Cielo. E você pode fazer isso em OJS. Você pode trabalhar quando você quando você empieza a mandar para os editores para que tomem decisões sobre os artículos. E é muito importante ter reuniões constantes também com os revisores. Essas reuniões têm que acontecer periodicamente, você pode estabelecer a cada 6 meses, uma vez por ano, ou a cada 3 meses, como for melhor para todos. Pode ser presencial ou por online, como estamos fazendo agora, mas é muito importante que eles participem disto. Eu tinha uma crítica muito grande de meus editores sobre as normas de instruções aos autores. Eu falei, muito simples. Então, mandei as instruções a eles e disse, me ajudem a modificá-la. E fizemos algumas reuniões para chegar a uma conclusão. Ficou boa? Não, precisamos melhorar sempre, porque nós dependemos de como os autores compreendem as instruções aos autores. Então, temos que submetê-las a eles. Isso depende muito do editor-jefe de convocar e não tenha problema de substituir membros de seu comitê editorial. Se não ajuda, não participa, ponga alguém que faça isso. Por isso que eu coloquei, você tem que ter sêniores, mas tem que ter jovens também. Tá bem? Porque eles sêniores vão dar credibilidade e vão dar suporte, mas os jovens é que vão fazer o trabalho mais pesado. É importante mesclar as duas situações. Agora, de Lila, que Sueli responde. Sobre Lilas, em realidade, nós não temos aún um Instagram de Lilas. Hoje dia só temos o Twitter e os grupos de discussão que mantemos e o portal de Lilas e de metodologia Lilas que estamos cambiando para o portal de Red BBS. Hoy día nosotros no compartimos ninguna publicación de las revistas, mismo que son indicadas en Lilas. Lo que hacemos es, nosotros curtimos las publicaciones de ellos. No hacemos esto porque incluso nosotros tenemos 900, casi 900 revistas Sí. indicadas, y ahí creo que no logramos hacer compartir las publicaciones de ustedes. Pero cuando hay algo importante sobre el tema, acabamos haciendo algo. Pero en realidad, hoy día, nosotros utilizamos el Twitter de Lilas para la divulgación de todas nuestras actividades, por ejemplo, de capacitación, actividades relacionadas a la BBS, a BIREME. E quando vemos que há algo, por exemplo, na fecha importante, a campanha mundial de saúde de algo, já somos destacados. Pero acerca de las revistas, aún no tenemos ninguna acción efectiva para a divulgação de estas revistas que são listadas em Lilas. Podemos pensar em algo sobre isso, pero teria que ser algo bastante organizado, porque são muitas revistas, então não podemos dar visibilidade a algumas e não a outras, não? Então, por isso. Germana vai falar bastante sobre isso. Assista lá a aula de Germana. Há um comentário, agora não me acordo bem quem era a pessoa, mas ha perguntado sobre este período, que seria redação jornalística ou dar na apresentação havia. Sim. Vai ser a aula de Germana Barata, né? É que você tem que dar uma redação que seja compreensível ao público leigo, ao público em geral. Então, você vai pegar de um artículo as partes mais importantes e colocar de uma maneira que uma pessoa que não é da área compreenda o que você quer dizer sobre aquele artículo.
Então, há pessoas que estudam, como Germana e seu grupo, que fazem estudo disto e fazem a divulgação ensinam como fazer a divulgação desta maneira. Essa é a área de periodismo científico. Sim, ¿no? sim, sim. Então, como dar visibilidade a um artigo científico, pero com linguagem mais sencilla a las pessoas que não conhecem a área específica. Perfeito. Mercedes Achard, quando um revisor não cumpre com os tempos indicados por la revista, podemos cambiar de revisor? Sí, podemos no, debe. Su pregunta es muy buena porque así, usted tiene que dar un tiempo para el revisor. Hay muchos artículos que dicen cómo debe se hacer una revisión de un artículo científico. ¿Tá? Lilian va a hablar sobre esto también. Pero nosotros sabemos que usted leva 24, 48 horas para fazer uma revisão, não mais que isso. O problema é você ter estas horas para fazer a revisão. Então, você deve dar um tempo para ele, que não deve ser longo, como você leva de 24 a 48 horas, você não deve dar mais do que 10, 15 dias para ele. Se não responde, não manda, imediatamente manda para outro. Porque se você espera ele responder por algum tempo para depois substituir, você pode se quedar com artículos alguns anos. Aconteceu com o artículo 1000, quando eu mandei a revista, mandaram a um revisor, e a secretária se olvidou que mandou ao revisor. O revisor se olvidou de mandar a revisão. E depois de alguns meses, eu pedi para retirar o artículo da revista, porque eu não vou me quedar muito tempo com o artículo na revista, esperando por a decisão da revista. O editor me ligou pedindo desculpas e publicou rapidamente o artículo. Pero isto é um problema para o autor. Então, o revisor tem que ter um tempo. Não cumpriu, substitua imediatamente. E não mande mais artículos para ele. Há uma pergunta aqui de Lisbeth Jiménez. Eu vou fazê-la, eu tenho dúvidas sobre isso. ¿Se pode publicar um artículo a pesar de não estar publicado na revista? Já que há pessoas que escrevem, pero les é difícil publicar na revista. Pelo que eu entendi, eu compreendi, é que se as pessoas que publicam em redes sociais ou em jornais diários e depois publicaram na revista, esta é uma discussão de boa prática, tá certo? Existe uma palavra que diz autoplágio. Eu fiz um editorial sobre isso, publicado em final do ano passado. Depois posso mandar para que você tenha acesso a isto, né? Se você cita que você publicou em algum outro lugar, você pode, pero não é recomendado que faça isto. Tá certo? Porque uma vez que você publicou determinado assunto, você não deve publicá-lo novamente, mesmo citando a publicação inicial. Você publica uma única vez. Tá certo? Por isso que você tem que pensar bem antes de publicar. Esta é uma das discussões de pré-print. Tá bem? Só para você compreender. Se é esta pergunta... Sara Rigueiros, se a revista diz que a periodicidade é semestral e se quer cambiar a flujo continuado, que deve fazer? Qual é o procedimento? O melhor procedimento que você deve fazer é o seguinte: é comunicar a toda a comunidade involucrada em sua revista que a partir do próximo ano você não vai mais publicar periodicamente, e sim de fluxo continuado. Tá? E você vai mirar que sua comunidade vai aplaudir,
porque as publicações vão ser mais rápidas. Você pode também decidir que amanhã você vai publicar como fluxo contínuo e você comunica. A partir de amanhã eu vou publicar somente em fluxo contínuo. Tá? Pero eu penso que é melhor se você empeça um novo volume com esta nova metodologia. Tá certo? Solamente para que a comunidade entenda e compreenda o que você vai fazer. Sim, sim. Para nosotros aquí de Lilacs que trabajamos con bases de datos, por ejemplo, para nosotros es fundamental que esto esté informado a ISSN. ¿Por qué? Ah, sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque el mínimo que nosotros necesitamos para la base de datos es que haya el volumen año y la periodicidad actual. Entonces, incluso se puede continuar como semestral, pero adoptar el flujo continuado. Entonces, continúa como semestral, pero si hay un nuevo artículo de este fascículo, ya se puede publicar. No hay que aguardar el cierre de este fascículo, ¿no? Entonces, el mínimo que es necesario para que podamos incluso hacer esto dentro de Lilacs es que el registro en el portal de ISSN esté actualizado con este cambio de que ahora son flujo continuado y que haya el mínimo de tener un volumen nuevo. Sí. No hay cómo hacer esto dentro de un número que ya está en publicación. Tá, solamente para completar uma coisa mais, que talvez para os editores mais novos, né? Se você tem um SSN, tem que ter um para a publicação escrita e um no outro para a publicação digital. Tá certo? Não pode ser o mesmo. Tá bem? Déjame ver aqui se há nuevas perguntas. Creo que no he hecho esta pregunta. Olga no, Dara Rigueros. Buenos días, saludos, les saludo desde Guatemala para divulgar en las redes sociales. ¿Es el equipo editorial el que hace estas infografías o resúmenes o se le pide al autor? Depende da revista. Se você pede ao autor, é melhor, porque o autor sabe melhor o que divulgar de seu artigo. Pero você pode ter uma pessoa em seu comitê solamente para hacer isto. Então, por exemplo, vou volver a Lancet. A Lancet não lhe importa como lhe escreve em inglês, porque Lancet tem 2 editores que vão escrever todos os artigos da mesma fórmula. Então, eles pegam os artigos e escrevem todos da mesma maneira. Tá certo? Com a aceitança dos autores, né? Então, isso depende da revista. Pero se você pede aos autores, é melhor e mais fácil para você. Pero os autores nem sempre le gustam fazer isto. Pergunta de Olga Mejía. Quando se tienen innumerables reportes de casos y no muchos artículos originales de investigación ni artículos de revisión, no será fácil el flujo continuo. Não, não é problema, porque você pode publicar a descrição de casos como fluxo contínuo também. O que você tem que tomar cuidado é de ter a proporção que você estabeleceu para sua revista. Este é o cuidado com o fluxo contínuo. Se você publica 1/3 de casos clínicos, você tem que manter este 1/3. Então, se está chegando muitos casos clínicos, você tem que melhorar a seleção de casos clínicos, colocar solamente os mais importantes, os mais relevantes. Para Lilacs, a revista é necessário que tenha 50% de artículos originais. Originais, né? Então,
Esta proporção não é de um terço, mas é de por lo menos 50% de artículos Então, originais. esse vai ser a nota de corte dos seus casos clínicos. Para cada um original que publica um caso clínico. E assim você vai mantendo esta média, promédia. Luz Céspedes, o flujo continuado já está presente em todas as revistas ou só em algumas? Não, infelizmente, só em algumas. Só em algumas. Pero se você mira as melhores revistas do mundo, estão em flujo contínuo. Revisando aqui lá Tá bem. no chat, tá vendo? Jaqueline Alger, como afecta a publicação contínua, a iniciação em base de dados, por exemplo, LILAS? Como afeta? A publicação continuada, o flujo contínuo em la indização de base de dados. Eu posso contestar sobre LILAS. Não, sim, eu vou deixar de que ele hable de Lilacs, pero eu vou dizer que não, a base de dados não impacta em nada, porque a base de dados faz a publicação dos artigos quando saem, né? Então, não modifica nada. Para a base de dados, você vai dar mais trabalho para a base de dados, porque tem que fazer a normalização e a colocação de artigos, mas você vai ter menos trabalho. Acho ele habla de Lilacs agora. Para Lilacs, uma vez que já temos esta informação atualizada em ISSN, não há problema. Então, uma vez que já publicaram um artículo de um novo volume, por exemplo, aí vocês vão a incluir isto em Lilacs. Muitos editores que estão em linha já formam parte da iniciativa Lilacs Express. Então, uma vez que está em linha, já podem entrar em sistema FAdmin, que é onde vocês fazem este registro, incluir este único artículo e já queda disponível como Lilacs Express, com o status de Lilacs Express. Não há problema, não há que aguardar o cierre do fascículo também. Se há algum novo artículo, já podem entrar no sistema e incluir. Tá vendo? O importante é dados básicos e o enlace ao texto completo. E que isto esteja actualizado en el portal de ISSN. ¿Por qué yo estoy hablando tanto de ISSN? Nosotros tenemos un control de autoridad, yo diría, sobre los títulos abreviados, sobre la periodicidad y todo. Toda la información que nosotros mantenemos en nuestro portal de revistas científicas es de acuerdo con ISSN. Entonces, si no está ISSN o si está algo está desactualizado, ahí no podemos cambiar esta información, por ejemplo, para incluir que es de flujo continuado. Por eso estoy hablando tanto de ISSN, Sí. ¿está bien? Pero en términos técnicos, si hay un nuevo artículo, entra en el sistema, publíquelo como status Lilacs Express y ya está disponible después de 3 días en la búsqueda de Lilacs y de BBS. Só complementando uma coisa de minha apresentação que eu me olvidei, quando você fala de indexação, e a hora que Sueli falou, me lembrei, é que você deve buscar a maior indexação e o maior número de bases de dados possível para divulgar mais sua revista, desde que as bases de dados não sejam excludentes, né? E você tem que seguir as regras das bases de dados. Então, por isso é importante uma bibliotecária, porque a bibliotecária hace isso muito melhor do que um investigador que não tem essa preparação. Angélica Pedraza, ¿tienen experiencias de revistas de ciencias de la salud en Lilacs que tengan flujo continuo? ¿Cómo se garantiza estar en bases de datos que exigen, yo creo, hace falta que un J, exigen un mínimo de fascículos por año? Yo voy a hablar de Lilacs. De Lilacs, el mínimo esperado de una revista es que sea semestral. El mínimo. Sí. Semestral. Entonces, cuando una revista se torna flujo continuado, lo que nosotros vamos a hacer es, al final del año, vamos a chequear la cantidad de artículos que hay. Y si está de acuerdo con el número mínimo, está bien.
lo que yo he dicho anteriormente es que nosotros estamos estableciendo estos números ahora. Hay un criterio brasileño que fue bastante estricto. ¿Por qué yo estoy hablando de esto? Estoy hablando con el Comité Brasileño de Evaluación de Revistas para Líderes para bajar un poco el número mínimo, porque yo creo que 45 artículos para revistas trimestrales, algo así. Pero me gustaría bajar un poco para 32, 30, algo como esto. Pero por esto que estoy aún trabajando con este tema de definición de las cantidades mínimas y ahora yo no tengo este número esperado de artículos para flujo continuado, ¿está bien? Pero cuando esté publicado este criterio regional, nosotros vamos a dar publicidad a esto en los grupos Red BBS y en el Twitter de Lilas. Se você quer ter uma base de informação solamente para ter uma ideia, leia o critério Cielo. O critério Cielo hoje está trabalhando com o número mínimo de artículos por ano, tá certo? Que é um número mínimo para cada área. Lógico, o critério Cielo é um critério mais alto do que Lilacs, mas é bueno para ter uma ideia, né, de quantos artículos devemos ter. María Antonia Mendoza, por favor, ¿puede comentar cómo se da el caso de endogamia? O caso de endogamia é quando você tem muita gente. Vamos dar um exemplo usando minha universidade. Eu tenho uma revista hipotética, não é verdade, tá? É uma revista, eu vou criar uma revista e eu invito para ser os membros do comitê editorial e os revisores, todas as pessoas da minha unidade, solamente da minha unidade ou da minha universidade. Então, o que isso caracteriza? Que eu estou fazendo na revista solamente para a comunidade da minha unidade. Isto é endogamia, quando você usa solamente as pessoas de uma mesma região ou de uma mesma instituição. Então, por isso que nós dizemos que você deve buscar a pluralidade. Você deve buscar pessoas de diversas regiões, diversos países e de diversas instituições. Porque quando você faz isto, você aumenta a credibilidade da revista. A revista não tem um dueño. Sim, com certeza. Nosotros siempre hablamos de esto cuando hablamos sobre los criterios de Lilas y de selección, de evaluación. Ya hace más de 10 años que estamos analizando la endogamia en las revistas brasileñas, pero de América Latina no sé muy bien si esto ocurre bien, si se realiza este análisis. Pero, ¿por qué hacemos esta evaluación? Porque de una revista científica, nosotros esperamos que haya distintas visiones teóricas de distintos grupos dentro de un mismo área. Entonces, de enfermería, diferentes regiones de los países, diferentes grupos de investigadores. Diferentes filosofías. Sí. Entonces, por esto es que hablamos tanto de endogamia. Y cuando nosotros tenemos una concentración de autores, comité editorial, y revisores ad hoc de una misma institución, entonces acaba siendo una revista institucional y no una revista que visa dar una visión general, ¿no? del conocimiento de un área específica. ¿Está bien? Mira por qué tengo que tener una bibliotecaria a mi lado, siempre. Déjame ver aqui. Uma pergunta de Ana Nino. ¿Dónde podemos encontrar informação sobre publicações contínuas, como fazer o cambio? Você pode buscar em critério Cielo, você vai ter isto. Você sabe alguma coisa mais? Eu sei que critério Cielo porque eu trabalhei junto com critério Cielo. No critério brasileiro de Lilas, empezamos a falar, mas é muito pouco. No hay el proceso de cambio.
Sim. É uma revista de periodicidade tradicional para flujo continuado. A Denise Entonces, Pérez, que nos acompanha, se tem Denise, alguma se informação? puedes aí informar algo, agradecemos também. Déjame ver aqui. Ai, já passamos bastante do horário. Eu não, para mim professor. está bem. Eu estou aprendendo muito com vocês também. Carlos Ríos. Que plataforma de gestão de manuscritos recomenda aparte do JS? Bueno, eu tenho muita experiência com Scholar One, que eu me dei muito bem com ele. Eu não cheguei a trabalhar com o JS em minha revista. Eu empecei logo com Scholar One, porque se ela me dava a possibilidade de ter Scholar One, que é muito cara, muito custosa. Eu penso para quem não tem o recurso financeiro para ser Scholar One, trabalhar com o JS, que é gratuito, né? Que é free, é muito bueno. Eu não sei uma outra. Se você sabe, Suri? Também. Algumas revistas fazem sua própria base de indexação, mas eu penso que com o JS não há necessidade de fazer isto. Estou contestando aqui no chat que Denise Pérez ha enviado a nós aqui, que somos host dessa sessão, o correio de ella, pero ustedes ya vieron también en la presentación del profesor, pero ella pide también que envíe un correo a ella si necesiten más información sobre flujo continuado. Entonces, estoy escribiendo aquí el correo de ella en el chat. Ela quer falar diretamente com vocês. Eu gostaria de estar aqui junto com nós outros. Sim. Karine Diniz, ERT. Como poderia ser adaptado o fluxo contínuo para publicações que também têm versão impressa? Não há como. Não há como. Fluxo contínuo tem que ser em mídia. Não há como. Tem que ser digital. Porque senão você teria que fazer cada artículo a ser impresso, e isso seria muito custoso, muito custoso. Aqui eu he compartido o enlace que Denise Pérez ha enviado, o guia PC, creio que é um guia para flujo continuado de Cielo. Sí. Creo que é isso. Bien. Gracias, Denise. Eu creio que hicimos as perguntas. Se não, por favor, pongan suas manos arriba aí para que eu pueda ver aqui. Denise Pérez ha aclarado aqui. É um passo a passo, um guia de como fazer isso. Perfeito. Bien, yo creo que es esto. Hicimos muchas preguntas al profesor. Sí, me gustaría agradecer muchísimo al señor por contestar tantas preguntas. Pero no, es un placer. Es bastante común tener muchas preguntas en esta sesión virtual. Nosotros siempre hablamos que es de 1 hora de duración, pero como hay tantas preguntas, siempre pasamos el horario. Yo estoy incluso pensando, por lo menos, guarden por lo menos 1 hora y 30, porque sí, hay muchas preguntas siempre. Bien, entonces agradezco muchísimo al profesor y ustedes aquí que están en línea pueden enviar preguntas a nosotros aquí de Lilas también. Yo estoy aquí compartiendo con ustedes el correo de nuestro grupo. Só um segundo aqui. Groups.com. Se não participam deste grupo, por favor, entrem neste grupo, porque neste grupo podem enviar todas as dúvidas, se me permite também, se há alguma pergunta específica sobre esta sessão virtual, também se pode enviar a você. Sim, pode. Será um grande prazer responder a vocês. Graças, então. Eu queria só dizer uma coisa para vocês. Quando nós ganhamos o título de editor de uma revista científica,
na grande maioria das vezes, para não dizer em todas as vezes, nós outros não temos ideia do que vamos fazer. Nós ganhamos o cargo e temos que aprender como ser editor científico. Hoje, nós outros temos a felicidade de ter cursos, de termos aulas. Esta iniciativa de Lilacs é muito boa, é fantástica. Eu quero parabenizar a equipe de Lilacs e Sueli, que organiza toda esta ideia, porque nós outros necessitamos aprender sempre. Então, eu citei a vocês o exemplo de Sabine Kleiner, de Lancet, ou da editora de New England Journal, porque eu também estou sempre aprendendo com a experiência dos outros editores, que têm muita mais experiências que nós outros, e entidades, né, como o International Committee of Medical Journals, o Council of Science Editors, a ABEC, a própria ABEC, que tem cursos, tem oportunidade que a gente aprenda. E não tenham vergonha de perguntar e aprender, porque nós outros somos sempre iniciantes na arte de ser editor científico. Muchas gracias, muchas gracias. Por favor, no desconecten aún, porque tengo que hablar sobre la tarea y también sobre la próxima sesión. Pero antes de que pueda hablar de eso, solo me gustaría hacer una invitación a todos ustedes aquí. Es que BBS Colombia está lanzando una vitrina de conocimiento sobre salud mental y migración. Y Wilson León ha enviado aquí y yo he pasado a ustedes la invitación de todos a ustedes. Entonces, hay un enlace aquí de Cruz Roja de Bogotá con esta vitrina de conocimiento sobre salud mental y apoyo psicosocial. ¿Está bien? Muy bien, ahora voy a compartir mi pantalla nuevamente. Creo que ya está compartida. Ya está. Ya está compartida mi presentación. Déjame volver a ella. Aquí está. Entonces, sobre la tarea de esta sesión. Basado en la presentación del profesor, nosotros hemos hecho, creo que 12 o 15 preguntas, no me acuerdo bien, pero algunas preguntas a ustedes. Y aquí está el enlace para que ustedes puedan enviar las respuestas. ¿Está bien? La fecha límite es 7 de junio. 7 de junio. Entonces, no se olviden de esta fecha para que puedan enviar tus respuestas. ¿Está bien? Como la mayoría, o creo que todas las preguntas son de múltiple elección, entonces va a ser más sencillo de ustedes de contestar y para nosotros también para evaluar y contestar a ustedes. Y en esta fecha también, 7 de junio, cierran las inscripciones para estas sesiones virtuales y aquí abajo he incluido el enlace también a este formulario de inscripción. Y la próxima sesión nosotros vamos a tener, va a ser la cuarta sesión virtual con el tema de constitución del equipo editorial y nuestro invitado especial, el doctor Piotr Tresniak, de la Universidad Federal de Pernambuco, también ha trabajado muchos años con la Asociación Brasileña de Editores Científicos, y la fecha es 18 de junio al mediodía de Brasil, y ahí de acuerdo con los países. ¿Está bien? Aquí está el enlace, y todo esto nosotros enviamos a los inscritos y también dentro del grupo de Red BBS. Entonces, si no están inscritos, deben estar dentro del grupo Red BBS para que puedan recibir la comunicación de la sesión, el enlace de la grabación. Nosotros también mantenemos el portal del Red BBS Lilas actualizado, pero estamos con algunos problemas en este portal y por este motivo aún no está actualizado, pero por correo nosotros vamos a enviar. El principal canal de comunicación de nosotros es el grupo Red BBS, ¿está bien? Entonces, si ustedes están en el grupo de Red BBS, está garantizado el acceso a toda la documentación.
la grabación del video y también de la presentación del profesor. ¿Está bien? Muy bien, creo que es esto por hoy. Déjame ver aquí, últimos comentarios. Entonces Wilson está aquí hablando que también ha enviado esta invitación para ustedes dentro del grupo de Red BBS. Y aquí en el chat, ustedes por favor pinchen ahí en este enlace que Wilson ha compartido de Cruz Roja para que vean esta vitrina de conocimiento que fue creada por ellos. Wilson, envía para mí también, por favor. Sí, yo voy a volver entonces la pantalla para la anterior. ¿Dónde está? Opa. Yo voy a incluir el enlace de la tarea aquí en el chat. Creo que es mejor, ¿no? Entonces, aquí. En el grupo, en el chat ya está el enlace de la tarea que nosotros tenemos para el día 7. ¿Está bien? Entonces, creo que es esto. Muchísimas gracias, profesor, por la excelente presentación de hoy, por todas las respuestas a estas preguntas. Y yo tengo bastante certeza que fue muy útil a todos ellos que están aquí en línea con nosotros. Con el tiempo no pudo más acompañar las conexiones, pero estaba en 137 la última vez que yo he visto. Ahora creo que por el horario ya debe haber bajado bastante. 111 ahora. Sí. Y gracias por los comentarios que yo estoy acompañando aquí en el chat. Muchas gracias. Entonces, muchas gracias y nos vemos entonces yo soy muy mala para fechas, el 18. El 18 nos vemos en las sesiones sobre constitución del equipo editorial con profesor Piotr Tresniak. Saludos. Muchas gracias a todos y chao, chao. Hasta la próxima. Chao, chao. Fecha aqui. Microfone.